A paz do Senhor. Estamos iniciando mais um ensino bíblico online. Hoje é a nossa 33ª aula e o tema é: o que a Bíblia diz sobre o batismo? No mundo religioso, o batismo ele é considerado uma parte importante da doutrina. Quando perguntamos a respeito disso, muitos se voltariam para as palavras de Paulo. Paulo, em Efésios 4, versículo 4 e 6, ele mostra a importância do batismo. Paulo afirma que só há um batismo. Não é necessário olhar muito longe para se ver em grupos religiosos com diferentes tipos de batismo e ideias em relação a este assunto. Alguns batizam crianças, alguns aspergem ou derramam água nas cabeças dos crentes, outros ensinam que o batismo é simplesmente um ato para mostrar a igreja, qual a igreja que pertence. Esta não é a ideia que Paulo apresentou aos irmãos em Éfeso. Onde, pois, podemos encontrar esse único batismo? No meio de tanta confusão religiosa a respeito do batismo, nós podemos encontrar a verdade somente retornando no livro do Novo Testamento. Qual é o plano do Evangelho? Quando percebe a condição da alma sem Deus, o verdadeiro penitente sabe que uma mudança tem que ser feita. Por causa do amor de Deus por nós, um plano de salvação foi estabelecido através da morte de Cristo, pelo qual as pessoas poderiam fazer essa mudança. Nesse plano de Deus, inclui diversas exigências aos homens. Uma destas importantes exigências é a crença nele e que seu plano salva. Quando se aceita este plano, Deus então exige arrependimento dos pecados passados, justamente como Paulo afirmou em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Paulo fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Pensai nas coisas lá do alto. Então, quando essa mudança for feita, então Deus espera a confissão da crença nele e no batismo para a remissão dos pecados. Então, o batismo é exigido? Então, conforme foi afirmado antes, o batismo é uma parte essencial do plano de Deus para a salvação. É por meio deste ato que Deus acrescenta os verdadeiros crentes à sua família. Muitos no mundo religioso têm, contudo, tentado ensinar que o batismo não é essencial. Em resposta a este ensinamento, nós temos na Bíblia algumas passagens que falam sobre isso. Em Mateus 28:19 está escrito assim: Cristo ordenou aos apóstolos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16:16, Cristo também afirmou: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Em Atos 2, versículo 38, Pedro pregou que o batismo em nome de Jesus Cristo é para a remissão dos pecados. Em 1 Pedro 3,21, Pedro novamente afirmou que o batismo é essencial para a salvação.
Em cada uma destas 4 passagens que acabamos de ver, o batismo é essencial para a salvação. Há numerosos exemplos de batismos, alguns dos quais são estes: Crispo em Atos 18:8, o eunuco de Etíope em Atos 8:36-38, Paulo em Atos 22:16, o carcereiro de Filipos, que está em Atos 16:25-34. Essas passagens nós temos que ver que o Novo Testamento ensina que o batismo é essencial no plano de Deus para o homem. Então, a importância da crença é evidente. Em vista dessas passagens que acabamos de ver, a crença ela é importante. Tem muitas coisas, alguns deixam o padrão de Deus e ensinam opiniões dos homens ou doutrinas de homens, em vez da verdade. Um destes falsos ensinamentos é que a crença por si só é suficiente e que o batismo é simplesmente um ato para mostrar aos outros homens que se crê. Esse argumento, observe novamente as palavras de Cristo em Marcos 16:16 e de Pedro em Atos 2:38, que essas afirmações, quando tomadas com outras da Bíblia, provam que, enquanto a crença é padrão bíblico e que a crença não é necessária, a prática de batizar, tome por exemplo, nós temos a prática de batizar as crianças. Pode um bebê crer? Pode um bebê cumprir todas as exigências dadas por nosso Senhor? E o apóstolo Pedro, novamente, é claro que esta prática é contrária ao plano de Deus, porque ela deixa completamente fora a importância da crença no Senhor. Quando o plano da Bíblia é seguido, nenhuma das exigências de Deus para o homem será omitida, ao contrário, o plano será seguido inteiramente. Por isso que quando as crianças recém-nascidas, elas não são batizadas. Por quê? Porque não tem um entendimento da palavra, não tem como entender aquele ato. Então elas são apresentadas a Deus. E quando tomam um certo conhecimento, que entendem qual o plano perfeito de Deus, qual o plano de salvação, aí sim elas podem optar, pode se batizar. Então, como deveria ser administrado o batismo? Várias respostas são dadas a essa questão. Mas a resposta correta, contudo, nós temos que voltar novamente à Bíblia. Quando nós examinamos a linguagem original da Bíblia, nós encontramos que a palavra batismo, ela significa afundar, mergulhar e imergir. Isto apoiaria a ideia de que o batismo, no qual se é completamente submerso sobre a água, é o significado real da palavra batizar. Um argumento ainda mais forte pelo batismo por imersão é encontrado nos exemplos bíblicos. Em Mateus 3,16, está escrito que Jesus, batizado, saiu logo da água, concluindo-se que ele tinha entrado na água. Em João 3,23, nos diz que João batizou em Enom, porque havia ali muitas águas. Se ele estivesse apenas borrifando ou derramando para batizar, por que teria sido necessária muita água? Em Atos 8:38-39, nós encontramos Filipe e o eunuco entrando na água. Então, isso reforça novamente o fato de que o batismo por imersão é exigido do crente. Paulo compara o batismo a um sepultamento.
em Colossenses 2,12 e em Romanos 6,3,6, não sepultamos um corpo jogando apenas uma pá de terra. Sobre ele, nem tentaríamos sepultar o velho homem do pecado, simplesmente com umas poucas gotas de água. A imersão está no plano de Deus para o batismo do crente. Então, o batismo o que é? É a imersão do velho homem. Ali você, quando emerge as águas, você deixa o velho homem, né? A velha criatura, e nasce ali daquelas águas, né? Você retoma o novo homem, uma nova criatura, para a honra e glória do Senhor. Então, qual a conclusão de tudo isso? Nós precisamos não esquecer jamais que é através da graça de Deus que podemos ter a salvação. Por causa de seu amor por nós, mandando o seu Filho, agora temos a esperança de passar a eternidade com nosso Pai. Nós precisamos também lembrar que a obediência em todas as áreas é exigida por Deus, seja batismo ou qualquer outro mandamento. Temos que cumprir as exigências de Deus exatamente da maneira que Ele determinou. Então, se você é uma pessoa que já frequenta a igreja, já tem assim um conhecimento, então assim, não hesite de passar pelas águas. Jesus está voltando, de repente, não há tempo. Não temos que pensar muito difícil ou então ficarmos, eu só vou me batizar depois que eu parar com isso, depois que eu fizer isso, depois que eu parar de ser assim, parar de usar aquilo, quando eu parar de... Não, a palavra de Deus é clara, vinde do jeito que estás. Então, essa transformação que você pensa que você vai conseguir pela sua própria força é em vão, porque o convencimento é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus, aos pouquinhos, Ele vai colocando no seu interior, no seu coração, o que é certo e o que não é certo fazer. Então, certas coisas que você fazia, você vai ficando incomodado de não fazer. Certas roupas que você usava, de repente, quando você colocar, aquilo vai te incomodar. Certos lugares que você ia, de repente você for, aquilo lá vai te incomodar. Então aí já é o agir do Espírito Santo na sua vida. Então não hesite em colocar no seu coração, depois que eu estiver pronto eu vou me batizar. Nunca ninguém está pronto. Quem nos molda, quem nos faz mudar de ideia, quem nos convence é o Espírito Santo de Deus, não é o homem. Então, na igreja que você frequenta, na sua comunidade, procure o líder de batismo. Eu não sei como funciona, se tem as aulas para o batismo. Faça as aulas, não hesite no plano de salvação de Jesus. Passe pelas águas. Venha ser uma nova criatura para Deus poder trabalhar tremendamente na sua vida. Amém? Esse foi mais um estudo bíblico online. Meu nome é Alessandra Vitali. Eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo ensino bíblico online.